8h02, a gente segue ainda com bastidores de Brasília, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que a prática do aborto deve ser evitada, mas que criminalização do procedimento deixa o Brasil atrás de diversos países, incluindo Argentina e Colômbia. O magistrado avaliou que criminalizar a interrupção voluntária da gravidez é uma, entre aspas, má política pública, não adotada em nenhum, entre aspas, país desenvolvidos. As declarações foram concedidas durante um evento promovido pelo banco BGT Pactual. Barroso ainda não pautou a retomada do julgamento que pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A análise da ação, apresentada em 2017 pelo PSOL, começou em 22 de setembro, no plenário virtual. Barroso pediu destaque, ou seja, levou o caso para o plenário presencial. Em 29 de setembro, um dia após assumir a presidência do Supremo, o ministro afirmou que o debate sobre a descriminalização, entre aspas, talvez ainda não esteja maduro. E defendeu que o tema também seja discutido pelo Poder Legislativo. Josiel Menezes, como você acompanha aí essas falas do Barroso e como que deve ficar essa votação lá no Supremo, José? O que você acha? A fala do Barroso, ela vem na direção de que o Supremo está fazendo, ou seja, é um progressivo muito intenso, né, dentro da política brasileira. Veja bem, quando ele fala que é uma questão de política pública, ele esquece de dizer, por exemplo, Alex, de que no Brasil já existe uma proteção para casos de aborto no Brasil que a pessoa não é criminalizada, como a questão do estupro, como a questão de bebês anacéfalos, como a questão de perigo de vida ou de morte da mãe e do bebê. Tudo isso aí já é pacificado de que pode haver o aborto nesses casos. Agora, haver um aborto indiscriminado a partir de 3 meses de vida do bebê, né, da maneira que está proposto ali pelo STF, isso para mim é homicídio mesmo, né? Ou seja, como que você vai cortar a vida de uma criança, de um bebê totalmente indefeso, não tem qualquer condição de se defender, né? Um bebê, um feto, e você pode fazer o aborto porque você não deseja ter mais esse filho. Ora, então você tem que usar uma abstinência total ao sexo, se você não quer ter o bebê, usar preservativo ou qualquer outro sistema que você não vai ter o bebê, não vai engravidar. É simples assim. A vida não pode ser brincar. A gente está falando aqui da questão da guerra lá entre Hamas e Israel. Quantas pessoas morrendo, quer dizer, e está tocando mais em algumas pessoas do que essa questão do aborto aqui no Brasil, onde bebês vão ser assassinados e muito, vocês podem ter certeza, a partir do momento que for liberado essa questão do aborto, você vai ver o tanto de clínicas que vão ganhar dinheiro a rodo, de tanto de mulheres que vão fazer o aborto aí, de tantas vidas que vão ser perdidas. Ulisses A.S., criminalizar ou não o aborto, uma mãe que escolher pelo aborto, deve ser considerada uma criminosa? Descriminalizar o aborto, essa é a discussão. Criminalizar, ele já é criminalizado no Brasil. Agora eu te coloco alguns elementos para você refletir. No Brasil são 800 mil mulheres que fazem aborto por ano no país, 800 mil. Dessas, 200 mil mulheres procuram o SUS para tentar corrigir o aborto mal feito, algum problema, alguma sequela que foi deixada. O Brasil não está inventando a roda. O aborto já é aprovado hoje em 77 países no mundo. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, lá existem legislações de estado para estado. Né? Tem estado que permite, outros não. E aqui no Brasil não, nós só temos uma legislação. A legislação ela não permite o aborto. Ela permite o aborto, parece que em 4 casos aí, acho que é 4, é 3, 5, não passa de 5 casos. Não é? Então, veja bem, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. O ministro acabou de colocar. A declaração dele foi clara. Criminalizando o aborto é um péssimo exemplo de saúde pública. É um má exemplo de saúde pública. É uma má saúde pública para o país. Então, veja bem, é uma discussão. Vamos ficar jogando o lixo para debaixo do tapete até quando? Porque existe o viés religioso. Não é nem ideológico, é religioso.
Se coloca a religião acima de tudo em relação à discussão do aborto. Então é o seguinte, eu acho que as pessoas, eu acho que o Congresso Nacional, o STF, é aquela coisa, quando o Congresso não atua de forma consistente, o STF tem que... Você judicializa a questão, o assunto. O problema é que o assunto está sendo judicializado porque existe uma omissão em relação ao próprio Congresso Nacional.